Hosanna, 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 MP Church, good morning, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Felizes de estar na casa do Senhor? Você está pertinho de alguém bonito, sorria para ela e fala assim: que bom que você veio nesta manhã. Glória a Deus. Casal que saiu brigar de casa, chega aqui, tem que se reconciliar, né? Glória a Deus. Amém. Bem-vindo quem está nos assistindo através desse canal. Muito bom saber que você está do outro lado. E quero te conhecer. Se você puder nos visitar um dia desses, vai ser muito bom. Eu disse para uma pessoa aí na porta que essa semana nós oramos para que Deus trouxesse aqui pessoas novas. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você saiba que você não está aqui por acaso. Você é a resposta de oração de um povo que te ama, amém? Glória a Deus. Então, se você está nos visitando, saiba que nós estamos muito felizes de saber que você está aqui conosco hoje. Eu tenho um texto que está projetado, e eu queria, se você tiver sua Bíblia, quiser me acompanhar, essa semana, nós vamos encorajar a igreja, no final vou explicar sobre isso. A todos os dias tem um tempo muito especial com leitura bíblica, porque é uma semana especial. E o texto que nós vamos ler hoje está em Mateus capítulo de número 21. A partir do versículo 1, e se você encontrou esse texto, abra, mantenha aberto, nós vamos fazer uma leitura responsiva, depois vamos orar e dar início àquilo que o Senhor colocou em nossos corações hoje. Verso de número 1 diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Verso 6, indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, por esse texto que tanto nos inspira, e nos faz, Senhor Jesus, entrar diante deste cenário tão maravilhoso, que foi essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém naquele dia. Fala conosco nesse dia, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Há 3 semanas atrás, em uma sexta-feira, eu junto com um grupo, eu creio que mais ou menos umas 3 sextas atrás, um grupo de irmãos da igreja, saímos do culto às 10 horas da manhã e fomos para o cinema assistir a última temporada do The Chosen. Se você nunca assistiu The Chosen, você precisa assistir. Ela está ganhando comissão. O The Chosen não é uma história biblicamente completa, tem muita alegoria, tem muitas questões ali que são criadas pelos produtores para dar enredo, mas sem dúvida é uma das melhores produções que eu já vi a respeito de Jesus e os seus discípulos. E eu me lembro que na última temporada, antes dessa que está agora, estava até por uns dias no cinema, não sei se ainda está disponível, mas com certeza você já encontra no aplicativo.
eu me lembro que nós nos deparamos com a cena que eu vou passar daqui a pouco para vocês, que era Jesus chegando em Jerusalém. E eu me lembro que foi no ano passado, próximo a essa data da Páscoa, onde ele chegava em Jerusalém e se preparava para entrar em Jerusalém, justamente essa história que eu acabei de ler para vocês aqui em Mateus 21. E eu me lembro que o ano passado eu falei, nossa, eu queria tanto que tivesse continuação ainda essa semana, porque nós estamos na semana da Páscoa. E esse ano, graças a Deus, eles soltaram a história. Eu não tenho acesso ainda ao novo, porque não está disponível, mas esse aqui, que é o do ano passado, que é só a preparação de Jesus, está disponível. Eu queria soltar para vocês agora, dar uma assistida e se encorajarem a assistir esse filme que é, sem dúvida, extraordinário. Pode soltar, por favor, esse vídeo. Aleluia, Osana. Olha que experiência marcante que foi assistir essa cena da entrada triunfal de Jesus. É de arrepiar. Essa aí é a que antecede a que nós assistimos no cinema há poucos dias. E ali você vai perceber exatamente com visão, né, com algo visual, esse texto que nós acabamos de ler. A multidão fervorosa gritando, os discípulos emocionados, crianças correndo com ramos nas mãos. Por isso que a igreja está enfeitada com alguns ramos aqui, simbolizando esse dia. E todos gritando, Hosana ao filho de Davi. A palavra Hosana significa salva-nos agora, filho de Davi. Porque Hosana significa isso, salva-nos agora, filho de Davi. Foi algo lindo, algo tremendo estar ali naquele cinema e assistir essa cena. Mas mais do que emocionante, foi profundo. Porque ali diante daquela tela, ficou evidente que aquele momento não era só uma cena histórica. Eu comecei a chorar e pensar que era o início da semana que mudaria a história, que mudaria as nossas vidas, que mudaria para sempre o rumo da humanidade. Há momentos na vida, queridos, que tudo parece nos preparar para algo maior. Como se o coração soubesse que algo está por vir. Naquele dia, domingo de Ramos, nós estávamos ali presenciando aquela cena, exatamente isso, a chegada de alguém muito esperado, e o coração daquelas pessoas, de alguma forma sabia que algo grande estava acontecendo. Enquanto eu assistia, algo pulsava dentro de mim. Eu me emocionei de ver Jesus indo para o seu quarto, num determinado momento, escondido, pegando debaixo da cama da sua mãe, uma caixa, e trouxe para a sala enquanto todos dormiam, e com a faca, começou a cortar em tiras um pedaço de couro. E depois de cortar em vários pedaços, ele fez, um chicote. E eu comecei a rir, porque eu pensei, esse é o pastor preparando a mensagem de domingo. Jesus me inspira. E é tão lindo ver esses detalhes do filme, esses detalhes, porque é sem dúvida algo marcante. Eu queria que você tirasse um tempo com a sua família para assistir. Domingo de Ramos foi assim, foi um dia marcante, cheio de detalhes, que vai vivificar ainda mais a leitura bíblica, quando você se aproximar dela. E dentro de mim, assim como também no coração daquelas pessoas que assistiam naquele dia, havia uma esperança de algo novo. Havia esperança e uma sensação que grandes coisas está por vir.
Eu sinto que grandes coisas ainda estão por vir, ainda este ano. Nós também vivemos em tempos de espera, queridos. Nós vivemos assim como aquele povo, um tempo de espera. O texto diz que eles aguardavam algo especial, e todos eles tinham conhecimento das profecias. Eles sabiam do que Zacarias 9:9 havia dito a respeito do filho de Davi, do grande Messias, que é o libertador. Na mensagem do cristianismo, Messias para eles não é simplesmente alguém que veio para morrer numa cruz, era o libertador, era o guerreiro, era aquele que tiraria Israel das mãos dos romanos. E eles aguardavam esse dia, eles aguardavam a entrada triunfal desse Messias. E eles sabiam que esse Messias viria montado num jumentinho. Então naquele dia havia uma expectativa que algo grande estava acontecendo. Assim como eles, nós esperamos por respostas, nós esperamos por direções, nós esperamos por milagres. Mas assim como naquele dia em Jerusalém, a pergunta que ecoou no meu coração naquela noite do cinema foi: estamos preparados para reconhecer Jesus quando Ele chegar? Será que a gente vai perceber? Porque tinha muita gente em Jerusalém. Ou ainda estamos esperando um tipo de Salvador que se encaixe nos nossos próprios moldes? Hoje, aproveitando que é domingo de Ramos, eu gostaria de refletir sobre esse tema, sobre esse texto, sobre essa importante semana. O tema da minha mensagem hoje é a espera que muda tudo. E dentro do texto que eu li, eu observei 3 coisas que eu quero ser bem breve hoje e fazer uma aplicação para cada um de nós, do que eu extraí naquela noite assistindo aquele filme. A primeira coisa que eu percebi é que Deus nem sempre chega da forma que nós esperamos. Vire para alguém e fala assim: o Deus que você serve nem sempre vai vir da maneira que você quer. O povo esperava um Messias guerreiro. O povo esperava um valente, alguém que tivesse força de tirar Jerusalém das mãos dos romanos. Todos sabiam que o cavalo era um animal que simbolizava a guerra. O jumentinho era, embora um animal nobre, que usado por muitos nobres, era um animal de pessoas mais tranquilas, mais mansas. Um general com certeza não usaria um jumentinho para entrar numa cidade dizendo: vim conquistar essa cidade. Então, de certa forma, a entrada de Jesus, embora profeticamente estabelecida, embora ele sabendo que ele viria, trazia no coração daquelas pessoas uma sensação de que, bem, não era bem o que eu esperava, não era bem o que eu almejava. Aquela entrada de Jesus em Jerusalém mexeu com a cabeça dessas pessoas. Como eu disse, o texto diz: eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta. Ele veio manso, trazendo um reino que não é visível aos nossos olhos, mas que transforma tudo de dentro para fora. A grande decepção daquelas pessoas é que eles tinham uma expectativa, e talvez a expectativa número 1 é que Jesus fosse direto para o palácio, metesse o pé na porta, arrancasse aos tapas de lá os líderes romanos e restabelecesse a nação de Israel. Mas Jesus tinha outros planos. Jesus vem de forma mansa, da primeira vez, preste atenção, porque se você prestar atenção no que a Bíblia está tentando nos mostrar, ele é cordeiro, mas ele também é leão. A primeira vez ele veio num jumentinho, mas a segunda vez ele voltará montado num cavalo branco. E o cavalo é um símbolo de general, de alguém que vem para julgar e estabelecer um novo reino. Mas eles esperavam algo, e Jesus veio de forma diferente. Deus nem sempre chega da forma que nós queremos. E continua sendo assim. Deus continua a agir, mas nem sempre se encaixa nas nossas expectativas. Ele não é moldado pelas nossas urgências ou preferências. Por exemplo, há pessoas que querem que Deus fale com elas, e a primeira coisa que elas fazem é buscar um profeta.
Deus fala comigo. Eu conheço a irmã fulana de tal lá no Brasil, mulher de Deus. Deus vai falar comigo, eu vou ligar para ela, só dela atender o telefone, Deus já vai dar uma palavra. E a pessoa faz isso, porque as expectativas delas, as suas urgências, as suas preferências, na mente dela é a forma que Deus age. Mas vira para essa pessoa que talvez ela está do teu lado e diga assim: Deus nem sempre age da forma que você espera. A entrada triunfal de Jesus mostrou isso. Deus nem sempre age da forma que a gente espera. Quantas vezes esperamos que Ele entre com trovões, com espetáculos, com força, e Ele vem em silêncio, em simplicidade, gesto de graça, numa palavra discreta. Eu pensando nessa mensagem, eu pensava em pessoas que, se alguém fizer isso, para elas é Deus. Eis que te digo. Irmão, só de usar essa frase é Deus puro. Só de mudar o tom de voz, para algumas pessoas é Deus. Eu posso ter uma maneira de falar, mas se eu falar assim, Jesus, as pessoas já arrupiam tudo e falam, Deus vai falar. Queridos, a gente precisa de desformatar da nossa mente que o nosso Deus não se encaixa nos nossos usos e costumes e na maneira que nós o enxergamos. Amém? Deus nem sempre vem da maneira que nós queremos. Foi assim da primeira vez e continua sendo assim até os nossos dias. Pastor, por que aqui na igreja de vocês não têm palavras proféticas? Eu falei assim, é porque você ainda não foi para a minha sala de aula para você saber. Porque a maior de todas as profecias está aqui, é a palavra de Deus. E se tem uma igreja que prega a palavra essa, então esta igreja tem profecia. Amém? Profecia está aqui, é a palavra de Deus. Alguns estão temerosos de bater palma. Vai que eu erro. Pastor, está certo, queridos, pode crer no que eu estou te falando. Eu pensava no profeta Elias. O profeta Elias era um profeta tremendo, usado por Deus. Tinha tido experiências que muitos de nós não chegamos nem perto. O homem orava e o céu obedecia. Ele diz, debaixo da minha palavra não vai chover até que eu fale. Eu não sei você, mas eu não estou nesse nível ainda. Tem alguém nesse nível? De falar, não vai chover e não vai chover. E ele não chegou para qualquer um, ele chegou para o rei. E se você não sabe, um reino depende de muitas questões para se manter. E naquela época, principalmente, precisaria de quê? Agricultura. E a agricultura era algo essencial para Israel. Não chover era dizer, vocês vão entrar em bancarrota, vocês vão quebrar. Vocês vão viver agora tempos difíceis. Então ele diz que não vai chover. Então ele estava desafiando o rei de Israel a se render ao nosso Deus. E ele ora, e por 3 anos e meio não chove. Até que um dia ele fala, vai voltar a chover. E foi lá e fala para o rei, agora vai chover, se prepara. E corre, senão você vai molhar. Além de profeta, era engraçadinho, sabe? E falou, olha, corre, senão você vai molhar. Um homem tremendo. Um homem que depois dessa experiência desafia todos os falsos profetas que existiam naquela nação, principalmente os profetas de Baal. E os trazem ao Monte Carmelo, já estive lá, e faz diante deles um desafio. Vamos fazer aqui um altar, e vamos edificar um altar para os nossos deuses, vocês para o Deus que vocês creem, e eu para o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E aquele Deus que responder com fogo é Deus. Eu não sei se você está nesse nível, mas eu não estou ainda, de orar e Deus mandar descer fogo do céu. E os profetas de Baal oravam, e nada acontecia. E ele, como eu disse, a gente às vezes brinca no culto, não gosto de pastor engraçadinho, então você não gosta da Bíblia. Porque Elias, sabe o que ele fala? Grita mais alto, talvez ele está dormindo. Onde que o pastor se inspira de tanta gracinha? Na Bíblia. A Bíblia é um livro muito interessante. E profeta lá, Elias, vai, grita, talvez ele está dormindo. Está ocupado. Mas quando chega a vez de Elias, Elias é desaforado. Ele não só
pede para fazer o altar, mas ele manda fazer do lado, cavar. Ele fala assim, cava do lado, bem, bem fundo, e coloca água. E manda derramar água, porque água e fogo não combinam. Mas quem diz que o nosso Deus respeita essas leis naturais? E Elias fala, coloca água. E quando ele ora, não só consome todo o altar, toda a lenha, mas diz a Bíblia que lambeu toda a água, foi embora, evaporou, fez chum. Elias era um homem acostumado a coisas grandes. Mas bastou uma mulher entrar na vida de Elias e as coisas mudou. Queridos, tem um mistério com as mulheres. Eu sempre me pergunto isso. Você já viu que na vida de Jó, tocou em tudo de Jó, mas não na mulher. Eu penso que Deus falou assim, e a mulher? Satanás falou assim, você é besta, vou lá nada. Não sou doido, não vou lá nada. Vocês mulheres amedrontam até o diabo. É sério isso. Por isso que você já entrou em oração das mulheres quando elas estão cheias do Espírito? Irmão, Satanás passa metros de distância, porque tem medo da mulher, porque foi com vocês a encrenca começou. Ele sabe que vocês estão doidos para pegar ele. Mas naquele dia Jezabel entrou na vida de Elias e ficou sabendo o que ele fez com Acabe e os seus profetas, e disse para ele, fala para esse cidadão aí que amanhã, esse mesmo horário, ele vai estar morto. A gente é homem de Deus, servo do Senhor, usado por Deus, mas a gente não é besta. Tem momentos na vida que a gente fala assim, não, eu sei que Deus está comigo, mas eu vou arriscar para quê? Ele deu no pé. Ele fugiu, 1 Reis capítulo 19, lê que história linda, 17, 18, 19, lindo texto para você ler hoje. E ele fugiu, na hora que ele deu corda, o seu servo que estava com ele, que não é bobo nem nada, falou, e aí, quer ficar comigo? Ele falou, nada, você está sendo perseguido, eu estou indo embora. Deixou ele sozinho. E ele foi para o Monte Horebe, já estive lá, lindo. E se escondeu em uma caverna. E ali pediu a sua morte. Porque ele pensou, é engraçado que eu falo que a Bíblia é engraçada. Eu falo, a Bíblia é cheia de histórias engraçadas. Porque ele pediu a morte. Se ele queria morrer, ele bastava ficar, que Isabel cumpriu o mandato, né? Quer morrer, fica, que ela vai te matar. Na verdade, ele estava deprimido. Às vezes a gente fala besteira quando a gente está deprimido, que não é o que está no nosso coração. Ele não queria morrer, ele estava triste. E ele fala, Deus, tira minha vida. Na verdade ele estava clamando, porque a gente é assim, a gente quer chamar a atenção de Deus quando a gente está em perigo. Ele gritou então por Deus, Deus, olha como eu estou, olha depois de tudo. E o grande desapontamento de Elias, eu sempre fiz essa pesquisa, não foi porque Jezabel estava perseguindo ele. O grande desapontamento é que ele provou para todo Israel que só o Senhor Jeová é Deus. E naquele dia ninguém se levantou para protegê-lo e defendê-lo. O grande desapontamento de Elias não era saber que Jezabel estava perseguindo ele, era saber que mesmo mostrando que só o Senhor é Deus, ninguém estava do lado dele. Isso é uma das coisas que mais nos entristece. Como homens de Deus, como mulheres de Deus, é você mostrar que Deus é Deus, e você está com uma pessoa nos momentos para mostrar que Deus é Deus, mas na hora que você precisa, você está sozinho. Isso era uma tristeza no coração de Elias. E Elias então pede, sabendo que o único lugar que ele poderia receber uma resposta estava nos céus. E Elias então fica aguardando, ele fica aguardando Deus falar com ele. E a história vai mostrar que Elias tinha experiências fortes com Deus. Deus tinha se manifestado na vida de Elias de várias formas, e tudo que de Elias vivencia ali no monte é um histórico do que ele sabia de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que enquanto ele estava naquela caverna aguardando Deus falar, houve um grande terremoto, porque Elias estava acostumado de um Deus que fazia barulho ao se manifestar. Elias estava acostumado de um Deus que movia, céus e terras para se manifestar. E ele pensou, Deus certamente falará comigo, porque ouço um terremoto. Mas a Bíblia diz que Deus não falou nada. Depois aparece o fogo, que era a manifestação
típica de Elias. Elias tinha orado e fogo desceu do céu. Ele sabia que fogo e Deus estavam juntos. E mesmo com o fogo, mesmo com aquela presença ali, ele pensou, Deus está ali, porque fogo não acontece no deserto de forma assim aleatória. Mas Deus não estava no fogo. Então passou um tempo, para a surpresa dele, uma brisa suave soprou dentro da caverna. E Elias era um homem que conhecia o nosso Deus de várias maneiras, mas não como uma brisa suave. E naquele momento, Deus disse para ele, Elias, o que fazes aqui? Deus queria mostrar para Elias que ele é muito mais daquilo que ele sabia a seu respeito. Deus quer nos mostrar que ele é muito mais do que nós entendemos a respeito dele. Há experiências que você teve com Deus no passado que foram extraordinárias e magníficas, mas são experiências do seu passado. O nosso Deus é muito mais do que tudo que você já vivenciou com ele. Por isso que essa história de Jesus entrando em Jerusalém no domingo de Ramos é um lembrete para nós. Deus é muito mais do que aquilo que nós esperamos. Isaías disse isso muito bem no seu livro, no capítulo 55, versos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus é muito mais do que nós pensamos. Na entrada triunfal de Jesus, daquele domingo de Ramos, ficou claro isso. Eles queriam um libertador, mas veio o salvador das nossas almas. Eles queriam o conquistador, mas Jesus veio conquistar os corações simples, montado num jumentinho, que é um símbolo de humildade e paz. Eu tenho aí para vocês projetado que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém naquele dia, faz justamente pensar sobre isso. Sobre o que, pastor? Se queremos verdadeiramente ver Jesus, precisamos ajustar o nosso olhar. Se você quer ver Jesus nesse culto, se você quer ver Jesus na vida dos seus irmãos, se você quer ver Jesus nesse mundo agindo, você precisa de ajustar o seu olhar, porque Deus nem sempre vem da maneira que nós esperamos. Eu fico a pensar que até mesmo a segunda vinda de Jesus vai dar muita surpresa. Eu me lembro que há uns anos atrás eu pensava, como vai ser isso? Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Na primeira vez que eu ouvi isso, não faz tanto tempo assim, porque eu não sou velho, mas me fazia pensar, como é que vai ser isso? Porque se ele surgir no céu do Brasil, quem está num outro lado, ou num outro continente, como é que ele vai ver ao mesmo tempo? E eu pensava que era uma volta ao mundo rápido, mas eu penso, o mundo não é só assim, 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 assim. Então Jesus ia ter que fazer igual aqueles filmes de desenho animado que Superman dava uma volta ao mundo rápido. E todo mundo via ao mesmo tempo. Porque na minha mente eu queria fazer lógica a essa volta de Jesus, essa segunda vinda. Aí de repente surge algo em nossas mãos. E hoje acontece qualquer coisa no mundo, automaticamente o que acontece? Todo mundo vê. Eu não sei se isso é parte da profecia, mas começou a fazer mais sentido para mim. A segunda vinda de Jesus, todo olho vai ver. Porque imediatamente, naturalmente, todo mundo está conectado. Então eu comecei a pensar sobre isso. Se queremos verdadeiramente ver Jesus, precisamos ajustar o nosso olhar. E começar a abrir a nossa mente para ver Jesus hoje, nos nossos dias, no nosso contexto. Porque Ele pode estar chegando, mas talvez de um jeito que a gente não imaginou. Às vezes a gente fala assim, Jesus está na vida do seu irmão. E tem muitos que falam assim, pastor, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver Jesus na vida do meu irmão. Jesus quer que você hoje ajuste o seu olhar. E que você aprenda a enxergar Ele nos detalhes. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Amém? Glória a Deus. Porque a aplicação para esse ponto é o seguinte: será que temos deixado
de reconhecer a ação de Deus em nossas vidas, por estarmos esperando algo mais grandioso, quando Ele vem em silêncio? Será que é isso? Será que às vezes a gente não está imaginando que Jesus vai estar marcando, sabe, um culto, um momento, e a gente não vê Jesus às vezes num abraço, num sorriso, num aperto de mão, numa palavra? Será que a gente também não está endeusando como aquele povo algo que nunca teve no coração de Deus? Às vezes, queridos, eu percebo pessoas sensíveis ao mover de Deus, mas eu vejo outras também tão endurecidas, tão, sabe, distantes do que é natural. Uma das coisas que eu apaixonei nesse filme, The Chosen, dessa série, é a naturalidade que eles apresentam Jesus. É a naturalidade que Jesus é trazido no cenário humano. É ver um Jesus que, embora sendo todo poderoso e cheio de, sabe, presença divina, ao mesmo tempo se mostrava 100% humano. Algumas cenas que não são bíblicas, mas que nos fazem ver um Jesus humano. As cenas, por exemplo, da morte daquela garota que seguia Jesus, e ele chorar junto, falando, não posso fazer nada. Sendo que o mesmo Jesus tinha ressuscitado um Lázaro, mesmo depois de 4 dias. E os discípulos fazendo, não estou entendendo. Por que o Senhor não pode fazer nada? Por que o Senhor não faz nada agora? E as cenas que marcam a minha vida é essas, que eu vejo Jesus naqueles momentos que Ele era simplesmente homem. Isso me faz pensar que Jesus está na vida dos homens, está nas nossas vidas, e às vezes a gente está querendo algo muito divino, muito grande, muito extraordinário. Mas vire para alguém e fale assim, o meu Jesus está nos detalhes. Amém? Ele está nos detalhes. A gente precisa de ajustar o nosso olhar para enxergar Jesus. Ele está nos detalhes. Outra coisa que eu fiz perguntar, será que nossas expectativas e presunções não estão nos atrapalhando de reconhecer que Ele já até veio? Tem gente aguardando Jesus vir até hoje. Eu me lembro do texto de João, que diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. De acordo com o filme, todo o relato bíblico, a cidade estava lotada, cheia de pessoas, porque era a festa da Páscoa, e era natural que todos os judeus iam para Jerusalém, mas naquele dia foi extraordinário, foi mais do que o normal. Embora tinha uma grande multidão esperando esse Messias, ou percebendo que entrava esse homem de forma profética, muitos não se deram nem conta, muitos continuaram nos seus afazeres, e talvez, assim como para eles, para nós também, Jesus se manifesta e tem se manifestado, veio, está nesse culto, mas alguns nem percebem. Eu estava no primeiro culto lá atrás, porque eu saio mais cedo com a minha esposa, a gente sai um pouco antes, que a gente vai orar, conversar com algumas pessoas, e me entristece em pensar que a profecia está sendo trazida, Deus está usando uma pessoa, e há pessoas distraídas com celulares. Há pessoas que estão desconectadas com esse ambiente, por mais importante que seja o que está no seu celular, por mais importante, a não ser que você esteja tomando nota do que Deus está falando, o momento mais importante agora, é o que Deus está falando através da sua palavra, é o que Deus está trazendo através da palavra, porque Jesus está nos detalhes. Às vezes é aquele momento de distração, que era algo que Deus falaria ao seu coração, e a gente precisa estar vigiando. Terceira questão que eu trago hoje é: Deus nem sempre chega da forma que esperamos, amém? Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, emoção não é o mesmo que entrega. No domingo de Ramos, no domingo que Jesus entra em Jerusalém, a multidão gritava, salva-nos agora, que significa Hosana. Colocando no chão ramos, colocando no chão suas roupas, tirar as roupas e permitir que Jesus passasse era um símbolo de humildade, de entrega e de reconhecimento que aquele que chegava era alguém grande, alguém poderoso. Mas bastaram poucos dias, a mesma multidão gritou, crucificam. De salva-nos agora, de exaltando como possível Messias, eles desejaram a sua morte. E a pergunta é: como pode isso? Como que houve essa mudança tão rápida? É simples. Emoção não é sinônimo de fidelidade.
Às vezes a gente se emociona, e é legal se emocionar. Deus nos criou assim, seres emotivos, e nós precisamos de nos emocionar. Nós precisamos de deixar que as emoções muitas vezes sejam vistas, manifestas. Deus quer isso, Deus nos criou assim. Mas ser guiado pelas emoções não é legal. Porque às vezes a gente pode estar num momento onde todo mover contextual nos leva a nos emocionar. Mas nada verdadeiro está acontecendo dentro de nós. É o que eles dizem nos movimentos, né? Há movimentos de massa. Há pessoas que fazem coisas não porque elas querem fazer, mas porque elas estão num contexto grande. Elas gritam, elas pulam, elas enfurecidas quebram prédios, porque elas estão num movimento, elas estão emocionalmente envolvidas. Mas se você parar para pensar, por que você fez isso? Você fizer essa pergunta, muitos vão dizer, eu nem sei. Estava todo mundo correndo, eu corri. Estava todo mundo gritando, eu gritei. Eu me lembro uma vez que as pessoas, não acontece mais, isso é coisa antiga, as pessoas se converteram. Eu me lembro que um caminhão tombou na estrada, e toda a carga caiu, e o povo parou e começou a pegar a carga. E eu me lembro assim que o meu pai perguntou, por que vocês estão pegando isso? Aí o cara falou, não sei, está todo mundo pegando. Ou seja, a ocasião faz o ladrão. A pessoa passou a pegar algo que não é dela, porque a justificativa todo mundo está fazendo, no peso, no mover da emoção, no calor do momento. E isso é tão importante, porque vendo aquela cena eu percebi isso. Porque onde estava a convicção, onde estava o discernimento e a fé genuína? Eu dizia ao pastor Pedro, eu vou começar uma classe agora que eu tenho aguardado já por 1 ano e meio, mas ela nunca vem no fall nem no spring, e eu só preciso dessa classe. E eu acho que para provocar, ele só põe ela no summer. Summer eu quero descansar, não quero estudar. Mas esse ano não tem jeito. Eu falei, meu Deus, eu preciso de terminar. Então eu vou fazer ela, que é apologética cristã. E eu amo esse tema, apologética cristã, porque é defender a minha fé. E o texto base da classe é o texto que eu mais amo, 1 Pedro 3,15. Estejam sempre prontos a responder a qualquer pessoa que vos questione a respeito da sua fé. Ou seja, por que você crê no que você crê? A pergunta que eu me faço sempre é, se Jesus não fizer nada pela minha vida, mesmo assim, eu vou segui-lo, sim ou não? Se Jesus não se manifestar em nenhum momento mais da minha vida, se qualquer oração que eu fizer de hoje em diante, Jesus decidir não responder, mas Ele é misericordioso, Ele vai. Será que mesmo assim eu serviria? Qual o teu nível de envolvimento com Jesus? Aonde está? É porque Ele mexe com as suas emoções? Você estaria em um lugar onde você emocionalmente não estaria conectado, não sentindo nada, mas mesmo assim estaria ali pela convicção que você tem que Jesus está no meio de 2 ou 3 que o buscam verdadeiramente. Hoje em dia, infelizmente, queridos, nós vivemos uma geração que se emociona fácil, mas se compromete pouco. Nós vivemos uma geração que a emoção é a bússola das ações. Onde eu sinto, eu me envolvo. Onde eu não sinto, eu não me conecto. Mas Deus está querendo falar conosco através dessa história. Nem sempre emoção é o mesmo que entrega. Quantos podem dizer amém? Nem sempre nos emocionar e gritar e ficarmos eufóricos é sinônimos que a gente está entendendo o que Deus está fazendo. E de fato provando que estamos comprometidos com Ele. Às vezes é como aquela parábola. Uns disseram que iria, mas não foram para a festa. Foi trabalhar, perdão. E o outro disse que nem falou que ia, mas foi. E Jesus faz a pergunta, quem foi mais fiel? Quem disse que não ia, quem disse que ia e não foi? Ou aquele que nem disse que ia e foi? Às vezes pessoas que se emocionam demais, sabe, eu não estou dizendo que você não deve se emocionar, como você está entendendo o que eu estou falando? Mas que essas emoções sejam verdadeiramente frutos de uma convicção que é inabalável dentro de mim. E que mesmo que não haja palavras, uma lágrima, nada, mas o meu compromisso com Ele é tão grande, tão intenso, tão profundo, que eu jamais diria, crucificam-o.
A gente quer estar com Jesus no domingo, amém? E é gostoso estar na igreja domingo, mas amanhã a dificuldade vai vir, e a gente precisa estar com Jesus. Amanhã vai ter perseguição, a gente precisa estar com Jesus. Amanhã todos vão gritar o contrário do que você gritou hoje no domingo, mas você precisa estar do lado de Jesus, amém? É fácil estar com Jesus quando a atmosfera está favorável, quando a música é boa, quando toca o nosso coração. Mas e quando seguir Jesus significa renúncia, significa perseguição, significa perder algo. Seguir Jesus exige muito mais do que empolgação momentânea, exige firmeza de fé. E como aplicação desse ponto eu tenho para nós: nossa fé é constante ou muda conforme as circunstâncias? Eu já dei esse testemunhos várias vezes, que eu sempre trabalhei nos Estados Unidos em locais que não exigiam. Até hoje eu trabalho de lugar que exige para trabalhar domingo, olha que coisa, né? Sempre. Mas naquela ocasião eu dizia: não, domingo é dia do Senhor. Eu não ia, eu dizia não, porque eu estou comprometido com Jesus, e se tiver que ter perdas, eu vou ter perdas. Seguimos a Jesus pelo que Ele é, ou apenas porque Ele fez ou faz por nós? Faça essa pergunta para você. Essa mensagem não é para o vizinho seu, não é sua, é para você. Deus, quando me dava ela, falava comigo. Quando eu faço esse tipo de aplicação, eu comi primeiro desse alimento. De hoje em diante, como é que está a sua convicção do que Jesus é para você? Você é aquele grupo que grita Hosana e permanece Hosana? Ou você muda conforme o coreto que está ao teu lado? Lucas 9:23, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Renúncia faz parte do nosso chamado, amém? E o último ponto que eu tiro da nossa história de hoje: Jesus entrou mesmo sabendo que o que esperava Ele, mesmo sabendo o que esperava. Talvez esse seja o ponto mais impactante daquele dia. Em vários momentos do filme, ele tinha essa cena onde Jesus alegrava-se com a multidão que percebeu quem ele era. Ele ficava feliz de ver as pessoas finalmente tendo uma esperança, e ele sabia o que ele veio fazer. Ele nunca foi enganado, ele sabia desde o início. As pessoas não sabiam, os seus discípulos não sabiam, mas ele sabia o que ele veio fazer. E quando ele se deparava, embora aquele momento alegre, ele falava: ainda não é o tempo de tudo ser restaurado. Primeiro, Deus vai trabalhar no interior. Deus vai trabalhar de dentro para fora. Deus vai limpar o templo, a sua casa. Depois restabelecer o seu reino. Então quando ele olhava para alguns lugares da cidade, ele via sangue escorrendo das paredes, e ele entristecia. E mesmo sabendo do que eu esperava, mesmo sabendo que a multidão o negaria, mesmo sabendo que os discípulos o deixariam, mesmo sabendo que o próprio Pedro, que o amava, o abandonaria, Jesus entrou por amor a mim e você. Ele entrou sabendo. Isso me marca. Lucas 19, 41, 42 diz que ao se aproximar da cidade, ele chorou. E ele chorou por Jerusalém, por um povo que não reconheceu o tempo da sua visitação. Ele chorou porque aquele dia era o dia mais extraordinário, e muitos não perceberam. E eu acredito que Jesus chora ainda hoje, porque muitos, em momentos como esse, que a gente para looking back, olhar para trás e lembrar do que Jesus fez, se distraem, saem. Eu olho para o lado hoje, olha, hoje nós não estamos lotados como estávamos no domingo passado. A pergunta que eu faço: onde estão essas pessoas num dia como esse, onde todo o cristianismo para e celebra essa data, celebra esse dia, celebra essa semana, celebra os acontecimentos que nos cercam? Jesus chora porque não percebem o dia da visitação. João 12, 27 diz: agora está angustiada minha alma. Olha como ele chorava. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isso
que vir a esta hora. Ele sabia, quando ele chora no Getsemane, ele diz em angústia: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. E Jesus vai mesmo sabendo do que estava esperando. Como aplicação desse ponto, e nós? Estamos dispostos a seguir o propósito de Deus, mesmo quando ele inclui renúncia, ou dor, ou sacrifício? Ou só quando as coisas estiverem boas, benéficas, favoráveis? Como é que a gente vai estar seguindo Jesus nos próximos dias, meses e anos? Eu não sei se você tem acompanhado algumas notícias ao redor do mundo, mas um dos países que é um berço do cristianismo mundial é a Inglaterra. E hoje pessoas estão sendo presas, não é, pode procurar isso, na Inglaterra, por pregar o evangelho na rua. Presas por pregarem o evangelho na rua, enquanto pessoas de outras religiões têm liberdade. A pergunta que a gente vai fazer é: será que nós estamos dispostos a seguir o propósito de Deus, mesmo quando a perseguição vier? Mesmo quando alguém cercar esse prédio e dizer: esse povo aqui é um povo... Você viria no culto se tem um grupo querendo linchar cristãos naquele dia? Ou você dá uma de Elias, vai para o monte ali e fala: Deus, fala comigo aqui, porque estou em perigo. A gente tem que se questionar aonde está a nossa entrega, porque favorável, todo mundo está com Cristo. Mas e quando as coisas estiverem ruins? Jesus não desistiu, porque ele sabia, como diz o escritor de Hebreus, pelo gozo que está proposto, suportou a cruz. Jesus olhou lá na frente e viu você, me viu a mim, e ele disse: vale a pena. Jesus viu as milhares de pessoas que viriam ser entregues e disse: vale a pena, por você vale a pena. Em conclusão, a semana começou e a história continua. O domingo de Ramos não é o fim da espera, é o começo da salvação. É o início da Semana Santa, mais intensa e mais transformadora da vida de Jesus e de nossas também. E assim como ele entrou em Jerusalém naquele dia, ele continua entrando hoje, não em Jerusalém, mas em nossos corações, em nossos lares, em nossas casas. Mas não mais montado num jumentinho. Agora ele entra e quer entrar dos nossos corações, das nossas decisões, na nossa alma. A pergunta que eu quero deixar para nós e que ecoa: estamos dispostos a receber Jesus como ele é? Sem enfeitar, sem dizer ele tem que ser assim ou assado, dizer que Jesus tem que se encaixar na sua visão de mundo. Será que você está disposto a receber Jesus, mesmo quando ele faz silêncio e não te responde? Mesmo quando os milagres ainda não chegaram na sua vida? Mesmo quando as coisas continuam difíceis, você ora, faz campanha, busca a Deus e nada acontece? Será que você está disposto a receber um Jesus que não se encaixa aos seus padrões de religião? Será que você está disposto a receber Jesus humilde, manso? Ou você quer um Jesus diferente? Você está disposto, não apenas com emoção, mas com entrega de verdade, receber Jesus? Não só com ramos, mas com fidelidade. Jesus não quer que a gente corte ramos e enfeite a rua e saia gritando, derrubando as pessoas, gritando. Não, ele quer o seu coração fiel a ele. Ele quer fidelidade. Ele não quer apenas gritos de hosana, mas um coração que ele possa reinar de verdade. Reinar de verdade. Nessa Semana Santa, mais do que lembrar, que a gente possa viver o que a gente crê. Eu dizia no staff dessa semana que às vezes os outros irmãos cristãos, principalmente os católicos, são muito mais fiéis do que nós evangélicos nesses dias. As entregas que eles têm, eu fui católico por muito tempo na minha vida, nos deixa envergonhar às vezes nós evangélicos. Os evangélicos não têm um empenho dessa semana como eles têm
até diga de verdade, os 40 dias que antecedem esse dia. A gente precisa de recompor isso nas nossas vidas, entender a seriedade do momento. É tempo de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, que a nossa fé seja ativada, que as pessoas possam olhar para nós e não haja dúvida que somos cristãos. Eu me lembro na semana que houve a semana de cinzas, vários estavam nas ruas com marcas de cinza na testa. Pastor, o senhor está apoiando isso? Não, estou dizendo que havia uma marca na vida deles em quem eles creem. E na sua há alguma marca? As pessoas percebem quem você é, em quem você crê. Se não for dito, será que há evidências em sua vida que Jesus reina no seu coração? Amém? Então que a gente pense sobre isso, que a chegada de Jesus não seja um momento simbólico, mas um marco real de transformação em nossas vidas. Que Ele encontre espaço não só na nossa agenda, mas principalmente no trono do nosso ser. Jesus reina para sempre, amém? Porque quando Ele entra, tudo muda. Essa semana, em preparação para a Páscoa, para a sexta-feira da Paixão, eu preparei um devocional que começou hoje. Você, se tem o nosso aplicativo, deve ter recebido uma notificação. E o de hoje é a mensagem que eu preguei. Só fala desse texto, prepara você para essa entrada triunfal. E a partir de amanhã, todos os dias, se você tem um aplicativo, você vai receber a notificação. Se você não tem, você pode baixar ele agora. Se não, nas nossas plataformas do Instagram, na minha pessoal e da igreja, você vai estar vendo esse devocional. Ele é um devocional bem simples. Eu coloquei lá uma leitura bíblica que você vai fazer, uma meditação, uma oração e uma aplicação durante todos os dias. E você vai perceber que sábado não tem. É 7 dias pulando sábado, por isso que começa hoje. E a gente termina domingo que vem, no domingo da ressurreição. É uma preparação. Essa semana é uma semana que mudou a história. Essa entrada triunfal de Jesus mudou o nosso curso. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Então participe dessa semana. Leia com cuidado esse devocional e deixe o Espírito Santo falar com você. Na sexta-feira esteja conosco no nosso culto de sexta-feira da Paixão. No domingo, traga um visitante na sexta. Nem peço para você trazer, mas domingo traga. Sexta não precisa trazer não, que a gente vai estar lotado. Não convida ninguém para sexta, pelo amor de Deus. Mas domingo, traga um visitante. É o dia que as pessoas estão mais sucintas a aceitar um convite como esse, de estar na igreja. Amém? Vamos orar. Coloque-se de pé. A mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão. Não é uma mensagem que tenta mexer com as suas emoções. De reflexão. Jesus entrou em Jerusalém num domingo como hoje. Alguns perceberam a sua entrada, outros nem se deram conta. Que hoje você possa ser parte da multidão que está eufórica, porque aquele que veio transformar o mundo chegou. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter nos selecionado a sermos parte dos que carregam não ramos, mas que carregam uma mensagem transformadora, que é a transformação que Jesus traz. Obrigado, Jesus, por nos incluir no teu plano. O Deus do universo se fez homem, habitou entre nós e nos salvou. E o Senhor nos fez mensageiros, embaixadores, representantes deste reino. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Jesus, por ter nos dado esse privilégio. E que através das nossas vidas, outras pessoas possam ser impactadas com o anúncio da grande chegada do Rei. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a vida de todos vocês. Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser.